Então, ontem fiz um vídeo sobre as tarifas, antes tinha feito um vídeo sobre os 10 livros mais básicos para entender o que seria a direita, livros apenas de autores internacionais. E agora eu queria apenas de autores internacionais discutir aqui os principais livros da direita liberal a nível internacional, que eu considero assim, se você lê isso, você entende bastante dos principais autores, né? É, Antes de eu começar a falar, recomendando também os livros antigos, os vídeos antigos e as listas que estão lá na playlist. Se você olhar as playlists do canal, você vai ver diversas opções legais que podem te interessar. Então, dito isso, curta, comente, se inscreva, compartilhe e vamos lá pro vídeo, né? Então, para esses livros aqui, eu começo com a questão da direita liberal. Veja, nem toda a direita é liberal. Existe críticas à direita liberal e ao capitalismo vindo de pessoas totalmente de direita, conservadoras, mas eu entendo que primeiro é importante que você leia autores de direita liberal porque você entende melhor o mundo em que você vive, o capitalismo, o livre mercado. E na medida que você entende melhor isso, você pode processar essas críticas de uma forma mais inteligente. Eu acho que se você começa a estudar qualquer assunto pelos críticos, ao invés de entender como as coisas funcionam, você acaba tendo uma opinião muito viciada. Então você começa por como as coisas funcionam e depois você vê os críticos. Que aí os críticos ajudam você a moderar sua opinião, a entender as nuances, entender situações particulares, entender como mesmo determinadas questões que podem ser ruins, é melhor manter elas do que tirar. Então tem muitas coisas que podem ser aprendidas primeiro começando por essa questão da direita liberal, né? Então, grande parte desses livros são fáceis, alguns são mais difíceis, então tem uma mescla aí. Então vamos lá. O primeiro livro que eu recomendaria é o Wealth, Poverty and Politics, do Thomas Sowell. Como eu disse até no vídeo passado, o Thomas Sowell é um dos autores mais importantes aqui. Por que o Thomas Sowell é tão importante? O Thomas Sowell, como uma pessoa de direita, ele é uma pessoa que nasceu numa situação de pobreza e nasceu numa situação em que ele sofria discriminação. Por quê? Ele nasceu nos Estados Unidos de uma época em que existia aquela separação clara de brancos e negros, toda a discriminação e todo o peso das leis de Jim Crow. E ele estudou, ele era um marxista, estudou na Universidade de Chicago, terminou sua formação, continuou sendo marxista. E veja, a escola de Chicago é uma das escolas mais importantes para a direita liberal no mundo, uma escola cheia dos nobres de economia que vem do pessoal liberal. Então, quando você fala de Thomas Sowell, você fala de uma pessoa que passou por tudo isso e continuou sendo de esquerda. Só que aí ele começou a fazer algumas pesquisas específicas e ele passou a perceber o seguinte, olha, eu fui no Ministério do Trabalho e eu fui procurar dados sobre os efeitos do salário mínimo, que é um debate forte nos Estados Unidos, se que é acerca do salário mínimo, né? Ele foi procurar dados e procurava dados ali no que é equivalente ao Ministério do Trabalho deles, que ele trabalhava lá. Ele ficou assim, pô, eu não tô achando esses dados. Peraí, a gente não tem um controle sobre isso. Tipo, o Estado, o governo, ele não tá fazendo pesquisa científica para avaliar o impacto de suas políticas públicas. E aí ele começou a ter essa realização e ele escreveu muitas coisas sobre como o governo, a gente acha que o governo está fazendo exame científico de tudo que ele está fazendo, que ele está tomando decisões racionais, mas ele percebe, não, muitas dessas decisões são políticas e existe um impacto dessas políticas nas pessoas mais pobres e mais vulneráveis. Então, esse estudo sobre como a economia liberal trata essa questão da pobreza é muito bem visto nos livros do Thomas Sowell. E nesse momento eu recomendaria Wealth, Poverty and Politics. O texto é muito claro, o nome é muito claro. Eu recomendaria a todos a leitura, né? O segundo livro a ser colocado aqui é o Livre para Escolher, do Milton Friedman. Veja, o Livre para Escolher também tem um documentário Free to Choose, né? Se não me engano é apresentado por Arnold Schwarzenegger. E o Milton Friedman foi o principal nome da direita liberal, provavelmente nos 50 anos finais do século XX, né? Um economista ganhador de Nobel, pai da chamada Escola de Chicago, do monetarismo, tem trabalhos imensos explicando a inflação, e acho que Livre para Escolher talvez seja o livro mais famoso e, portanto, o mais básico que as pessoas precisam conhecer para entender esse paradigma, né? Então, esse aí também é muito importante. O terceiro livro aí é um livro muito mais simples. Eu comecei com dois livros de Sowell Friedman, talvez pudesse jogar eles depois,
Mas eu entendo que esses dois livros, acho que tem uma coisa que eu sinto falta quando as pessoas falam de uma defesa de capitalismo, que é você focar na perspectiva da resolução de problemas das pessoas mais pobres através do livre mercado. As pessoas falam assim, o país enriqueceu. Mas não é só o país enriqueceu, o país tirou pessoas da pobreza também nesse percurso. Então, eu acho que existe uma falta de foco de explicar esse mecanismo. Que aí a gente começa a entender, por que a União Soviética, apesar de totalmente focada na ideia de tirar pobres da pobreza, não conseguiu tirar os pobres da pobreza, e os Estados Unidos consegue, em grande medida, tirar os pobres da pobreza. Então, essa é uma coisa que para muitos interessa, então por isso que eu comecei para aqueles. Mas eu acho que essa Economia é uma lição do Henry Hazlitt, também é muito interessante, eu acho que vale a pena ler, muito mais simples, da mesma forma que o próximo que eu vou recomendar, que são as 6 lições do Ludwig von Mises. Então, o quarto livro são as 6 lições do Ludwig von Mises. Eu acho que principalmente a partir dos anos 2000, o Instituto Mises se torna um negócio imenso, talvez um dos pontos de maior influência dentro do pensamento da chamada direita liberal. E essas 6 lições, ele tem alguns comentários fundamentais que eu acho importantes sobre os mais diversos temas, né? E o que é interessante é que esses foram feitos, na verdade, são compilados de palestras do Ludwig von Mises. Então, é feito para ser fácil, é feito para ser simples, é feito para você entender a economia num nível bastante básico e talvez seja uma outra imagem interessante para que você entenda essas dinâmicas do capitalismo. O quinto livro é do Von Bauwerk, Capital e Juros. Von Bauwerk é outro da escola marginalista, é uma pessoa também muito citada, muito bem conhecida dos meios liberais, só que por outro livro dele, né? Por causa que ele tem um livro especificamente falando sobre a refutação do valor trabalho no socialismo, que talvez eu vá botar em outra lista. Mas por enquanto eu acho que o Capital e Juros, um livro mais geral, pode ajudar vocês a entender essas duas dinâmicas muito importantes dentro da economia. O sexto livro é o Ação Humana do Ludwig von Mises. Esse é o que é considerado o melhor livro do Mises, o mais longo, o mais complicado. E a partir daqui eu acho que a gente começa livros mais pancada, né? Estamos falando aqui de, acho que mais de 1000 páginas, então é um livro profundo, um livro interessante de ler. Então eu fortemente recomendo ali o Ação Humana. Eu acho que para você entender como os liberais pensam hoje, eu acho que o Ação Humana é um dos livros essenciais. Apesar de que não necessariamente é como os governos fazem, mas eu acho que entender a direita liberal como ideologia, em parte, a um nível mais científico, acho que a ação humana dá essa credibilidade científica. Então é interessante que exista essa leitura, né? Sétimo livro, Moeda, Crédito Bancário e Ciclos Econômicos, do Jesus Huerta de Soto. Ali você está falando de diversos aspectos de economia, que só de você ler você já sabe que são coisas interessantes. Uma das coisas mais interessantes de economia é que ela funciona de forma cíclica, de vez em quando você tem um momento de crescimento, de vez em quando você tem grandes crises, e como essas coisas ocorrem, como o capitalismo gera isso, como às vezes a intervenção estatal pode fazer com que uma crise se agrave ou dure mais do que deveria. Então, o Jesus Huerta de Soto é uma leitura que eu considero também fundamental. Outro livro que é de um autor de nome similar, mas não se confundam, que o sétimo livro é do Jesus Huerta de Soto e o oitavo é do Hernando de Soto, que é assim, The Mystery of Capital, Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else. Esse aqui é muito legal, o mistério do capital. Essa questão do que eu falei com relação a Thomas Sowell, de falar da questão da pobreza, é algo que é bastante o foco aqui do Hernando de Soto. Ele fala como o capitalismo encontra problemas em países subdesenvolvidos, principalmente por falta do quê? Do respeito ao direito de propriedade, que é outra coisa muito cara para a direita, a questão do direito de propriedade. Então, ele mostra como a falta de direito de propriedade implica também na pobreza das populações, na falta de desenvolvimento de determinadas populações. Então, coloca também essa dinâmica do Estado de Direito, do respeito à propriedade privada e do respeito a certos direitos naturais como importantes para o desenvolvimento humano. Então, muito, muito legal. Eu acho, inclusive, que é infeliz que poucas pessoas conheçam o Hernando de Soto, né? Dito isso, vamos passar agora para economistas liberais, mas nem tão liberais como os outros que a gente falou antes, né? A gente está falando ali agora do liberalismo social, que é o modelo que a gente vê ali na Alemanha, logo após
a Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha saiu da economia nazista, que era uma economia estatizada, para uma economia mais liberal, você teve uns autores liberais que tiveram essa efetividade de fazer a Alemanha prosperar de novo, e, pô, um trabalho muito bem feito. Então, o nono livro é A Sociedade Humana, do Wilhelm Höpke. Muito interessante, eu acho que talvez se alinhe muito mais do que os outros com o que hoje eu entendo por economia, uma economia que tem esses aspectos mais humanos, que tem essas ponderações éticas que são inevitáveis, então muito legal. Por fim, da mesma escola, para a gente continuar também para ter dois representantes dessa escola desse liberalismo tanto mais social, você tem Os Mitos e Paradoxos da Justiça Social, do Luigi Einaudi. Outro livro muito interessante, outro livro que complementa essa questão do Höpke, eu entendo que seja uma perspectiva ainda liberal, mas mais moderada do liberalismo, que talvez se alinhe mais para pessoas como eu, que eu sou um cara católico, esse canal é católico, então esses autores como Höpke e Einaudi talvez se alinhem mais com o que eu entenderia por correto, né? Dito isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham gostado dessas listas. Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima.